Capítulo 47 Aprendendo a usar a lança. A façanha de Ocean deixou Diana ainda mais encantada com ela. Encantada a tal ponto que começou a acariciá-la, que não a rejeitou e até pareceu gostar muito dos seus carinhos. Dessa vez foi a vez de Alexander se surpreender, pois essa cena não combinava com a personalidade reservada de Ocean com estranhos. Essa mulher tem algo especial, o talento dela talvez? Alexander não achava que o comportamento de Ocean fosse apenas porque a seus santos bateram. Desde que conheceu Diana na academia, seus instintos lhe diziam que ela era uma boa pessoa. A princípio Alexander não prestou atenção a esse fato, mas a reação de Ocean fez lembrar que isso não deveria acontecer. Seus instintos, como um mecanismo de autopreservação, deveriam se focar em captar as intenções maliciosas, ou seja, ele não deveria sentir as boas intenções dela naquele nível. Ela não parece estar fingindo ou fazendo isso ativamente, ponderou Alexander após avaliar Diana por um tempo. O que significa dizer que as suas boas intenções estão apenas transbordando e criando uma espécie de aura que faz com que meus instintos a vejam como uma boa pessoa? Qual o talento ela tem para ser capaz de criar uma aura dessas de uma forma tão passiva? Perguntou-se ele, perdido em pensamentos. Que coisa ridícula! Numa situação em que a criatura não está com fome ou extremamente furiosa, o seu simples pedido pode mesmo evitar que ela seja morta e devorada. Depois de ficar acariciando Ocean por um tempo, Diana se decidiu e deu a sua resposta a Alexander e aceito sua oferta. Tem certeza? Indagou ele. Sim, respondeu Diana com determinação nos olhos. Eu preciso mudar. Quando você planeja começar? Perguntou ela. Hoje. Eu quero começar a melhorar o mais rápido possível. Respondeu Alexander sem qualquer hesitação. Mas você não precisa se apressar. Posso ir sozinho por alguns dias enquanto você se prepara para ir. Posso começar hoje também, disse Diana. Não tenho nada planejado. Tudo bem, então, concordou ele. Diga-me, que tipo de apoio está aprendendo na academia? Podemos começar daí. Suporte mágico da luz, respondeu ela. Posso realizar pequenas curas, enfraquecer debuffs e iluminar o ambiente. O tipo perfeito para que eu não precise parar, pensou Alexander antes de continuar indagando, e só para saber, você tem algum feitiço de ataque? 2, respondeu Diana timidamente meio envergonhada, mas com sinceridade. Mas eles são básicos e fracos. Não tem problema, tranquilizou Alexander. Eu serei a força principal. Após trocarem mais algumas informações, eles começaram a discutir os detalhes do acordo e como deveriam agir nas masmorras. Assim que terminaram, ele pagou a conta e eles foram se registrar como equipe na Guilda dos Aventureiros. As equipes formais de aventureiros, por sua vez, são uma forma simples de organização que só pode ser liderada por um aventureiro de rank prata ou superior. As suas vantagens são principalmente três: a possibilidade de cumprir uma missão que não conseguiriam cumprir sozinhos, a divisão igualitária do mérito de uma missão e a responsabilidade que cada líder é obrigado a assumir pelos seus membros. Em troca, o líder tem o direito de receber uma parcela maior da recompensa e tem a decisão final sobre quais missões a equipe aceitará. Ao chegar na guilda, Alexander procurou Mary para criar sua equipe, mas ela não estava lá. Que pena! Ela deve estar de folga hoje. Incapaz de contar com Mary para facilitar seu pedido, ele escolheu o guichê que estava mais vazio e solicitou a criação de um grupo que tivesse ele e Diana como membros. Assim que o registro da equipe foi finalizado, Alexander pegou todas as missões relacionadas às masmorras para iniciantes e as de coleta de ervas que cresciam ao redor delas que conseguiu encontrar. Dessa forma ele poderia ganhar um pouco mais de XP e também ajudar Diana, que estava presa no rank ferro, a aumentar sua avaliação perante a guilda. 2 pássaros com uma pedra. Com tudo finalizado, eles foram para a masmorra iniciante mais próxima para limpá-la. Mas assim que chegaram lá, Diana ficou bem apreensiva. Percebendo isso, Alexander a confortou: não tenha medo, Ocean estará com você o tempo todo e nenhuma criatura nesta masmorra é mais forte que ela.
Diana ficou um pouco mais calma ao ouvir isso, mas sua mão ainda tremia um pouco quando ela pegou sua pequena varinha. Alexander não precisou usar avaliar na varinha dela para saber que ela era bastante modesta, para dizer o mínimo. E ao pensar um pouco, ele pegou seu cetro e o passou para ela. Use este. Ele deve ser um pouco mais pesado, mas irá ajudá-la a lançar seus feitiços, bem como aumentar a intensidade deles. Só de olhar o cetro, Diana sabia que Alexander estava certo, mas a diferença de qualidade entre a varinha e o cetro a deixou inquieta. Não posso aceitar. Deve ter sido muito caro. Alexander não poderia se importar menos com o dinheiro que já havia gasto, principalmente tendo dinheiro. Mas ele também não estava com vontade de tentar fazê-la ficar com o item. Você pode me devolver quando terminarmos, mas use-o por enquanto. O uso dele me beneficiará. Diana ainda estava um pouco receosa, mas como as palavras dele eram bem lógicas, ela concordou em usar o cetro enquanto durasse a parceria deles. Ao entrarem na masmorra, ela lembrou que ele praticava combate híbrido e quis devolver o cetro, pois ele poderia precisar dele. Ao ouvir o argumento dela, Alexander apenas sorriu e passou a sua lança para ela, que ficou mais calma, bem como um pouco impressionada e assustada, ao descobrir que a lança era muito melhor. Cortesia da nossa academia por eu ter vencido uma disputa interna entre os novatos em combate híbrido, explicou ele antes de começar a limpar o caminho dos undeados e esqueletos da masmorra. Alexander, restringindo-se ao uso da lança, tornou o avanço bem mais demorado, já que os undeados eram criaturas muito peculiares. Eles eram encontrados principalmente em masmorras, mas basicamente não sentiam dor, não paravam até serem destruídos e a sua força física, bem como o poder mágico, eram desproporcionais à sua aparência decadente. Uma coisa boa sobre esse tipo de masmorra para ele era que poderia treinar e ganhar experiência contra oponentes mais humanoides. O que o ajudou quando precisou enfrentar outras pessoas, considerando que a maior parte de sua experiência foi contra monstros, feras e feras mágicas. Ao considerar que a XP das criaturas iniciantes não fariam tanta falta, Alexander encorajou Diana a atacar quando as criaturas já estavam bem enfraquecidas. Alexander não sabia se ela estava ganhando XP ao matá-los, mas ele ainda ganhou um pouco. Provavelmente por ter enfraquecido muitos mortos-vivos ou por estar ligado a ela através de uma equipe. Sem se importar com essa perda de XP, ele continuou a incitá-la a atacar, pois quanto mais experiência de combate ela tivesse, melhor seria seu desempenho apoiando-o. Diana teve dificuldade em lançar seus feitiços no início, mas com a insistência dele e um pouco de paciência, sua melhora tornou-se visível e contínua. Quando eles chegaram à sala do boss, a taxa de acerto dela já havia passado de algo risível para 25%. Sua taxa ainda era muito baixa para feitiços básicos, mas uma melhora tão grande em tão pouco tempo era surpreendente. Se ela continuar melhorando nessa velocidade, talvez seja possível levá-la para as masmorras intermediárias depois de algum tempo, pensou Alexander enquanto avançava para lutar contra o grande esqueleto à sua frente. Grande esqueleto, Undead, primeira evolução. Como um Undead do tipo esqueleto era um dos piores tipos de oponentes para se treinar com uma lança, Alexander optou por acabar com ele bem rápido. Assim que o grande esqueleto tentou seu primeiro ataque, Alexander parou sua espada enferrujada com um dos ganchos da lança e o empurrou para trás. Com o esqueleto desequilibrado, ele colocou energia em sua lança, a virou na mão enquanto saltava e explodiu o crânio do esqueleto usando o contrapeso dela. Essa arma é ótima, pensou Alexander. Se perfurações e cortes não forem efetivos, eu ainda posso usar ataques contundentes com o seu contrapeso. Com essa limpeza sendo concluída com relativa facilidade, Alexander não conseguiu treinar como gostaria, o que não o impediu de melhorar um pouco no uso e controle da lança. Mas não foi como se tudo tivesse sido perfeito. Limpar a masmorra restringindo-se ao uso da lança causou vários inconvenientes. Os mais leves foram pequenos cortes e pequenos hematomas, que ocorreram porque ele não quebrou sua postura mesmo contra grandes grupos. E o mais problemático era que limpar a masmorra treinando consumia bem mais tempo, pois se ele tentasse correr, seus inimigos acabariam mortos apenas por sua força superior, e não por sua técnica.
Com esse revés, o número de masmorras para iniciantes que Alexander conseguia limpar em uma tarde caiu para apenas uma. E como não havia nada que pudesse fazer a respeito, ele estabeleceu um cronograma onde eles iriam limpar apenas uma masmorra nos dias letivos e compensariam um pouco nos dias em que não tivessem aula. Com esse cronograma definido, eles continuaram a limpar as masmorras iniciantes por 2 semanas até que Alexander não conseguiu mais melhorar sua proficiência no uso da lança. Neste regime de treinamento totalmente focado em melhorar o uso e controle da lança, ele obteve bons resultados. Já no 3º dia ele ouviu um som de notificação familiar. Você desenvolveu a habilidade de proficiência Maestria com lanças. Maestria com lanças, auxilia no uso de lanças, ajuda no aprendizado e na criação de habilidades para lanças, aumenta o dano causado com lanças em 5%.